Olá, mulheres que estão sendo geradas no secreto, assim como eu, está sendo trabalhada e moldada pelas mãos do nosso Criador. Vamos hoje para mais uma reflexão. Eu espero que essa palavra fale com você, assim como tem falado comigo. O Senhor tem trabalhado na minha vida através desse projeto que Ele me deu, que é Geradas no Secreto. É um projeto que mostra o quanto é importante o momento em que Ele, às vezes, nos afasta e nos leva para dentro, dentro de nossas casas, dentro de nós mesmas, para que a gente seja trabalhada e moldada por Ele. Porque muitas vezes a gente quer estar fazendo coisas, ser vista muito ativa no ministério, muito ativa fazendo coisas por aí, trabalhando fora o dia inteiro. E muitas vezes Deus ele nos chama para esse momento de secreto. E lá ele começa a gerar em nós o nosso caráter, ele começa a forjar em nós a transformação que ele quer para nossas vidas, né? Então, esse projeto que o Senhor me deu, chamado Geradas no Secreto, foi quando eu estava com a minha bebezinha, em 2023. Ela não me deixava dormir, ela não dormia de noite, como muitas crianças. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu coração disso, da importância de aproveitar cada momento, mesmo aquele que está sendo um pouco incômodo, que não conseguir dormir é um incômodo muito grande. Então, nos momentos das mamadas, nos momentos em que eu estava fazendo ela dormir, era um momento que o Senhor falava muito comigo, e Ele me revelava coisas, e Ele falava coisas comigo, e, e às vezes eu não entendia, porque às vezes o Senhor, Ele dá informações, mas Ele não vai revelar o todo, Ele vai esperando que a gente dê os passos em obediência e ao longo do caminho ele vai nos direcionando. Talvez esteja isso acontecendo com você, né? Você esteja passando por um momento onde você gostaria de estar fazendo outra coisa, mas o Senhor te colocou para dentro, dentro de si, dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Então, eu vejo e ouço e falo com algumas mulheres que quando elas estão nesse momento, às vezes elas se sentem esquecida, rejeitada, não valorizada, porque às vezes nós queremos estar no movimento, nós queremos estar com as pessoas, nós queremos estar trabalhando fora, e Deus muitas vezes chama a gente para dentro, para esse trabalhar, para esse mover, né, que Ele quer fazer em nós. Então, esse projeto de Gerado no Secreto surgiu aí, embora eu levei quase 2 anos para estar dando os passos iniciais dele, porque quando o Senhor ele revela alguma coisa, às vezes o inimigo também se levanta. Então ele se levanta para querer desanimar, para querer destruir a fé, a esperança, né? Então foi o que aconteceu comigo. Quando o Senhor começou a falar desse projeto, Geradas no Secreto, eu não sabia, não estava entendendo, mas eu já tinha uma noção, e aí o inimigo se levantou e aí vem muitas crises, muitas dificuldades, diversos problemas para minar. É isso que o inimigo faz. Quando Deus ele lança uma palavra, ele revela algo, existe uma profecia, o inimigo vai fazer de tudo. Foi assim com Jesus, foi assim com todos os personagens, as pessoas na Bíblia que tinham um propósito, tinham um chamado. Então ele vai se levantar e vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, esse projeto Geradas no Secreto é o que Deus está fazendo comigo, está fazendo com você, quando você se dispõe a ir para aquele lugar oculto, secreto, onde ninguém vê, e abraça o chamado, abraça aquilo que ele está fazendo. E ao longo do caminho, ele vai direcionando, ao longo do caminho, ele vai mostrando. Né? Queria compartilhar aqui, em Mateus 1, a partir do versículo 18, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, tinha casamento contratado com José, mas antes deles se unirem em casamento, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso,
Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E olha só, porque nela foi gerado é do Espírito Santo. Sobre isso, gerar no secreto, Maria recebeu essa palavra, eu fico imaginando o que ela deve ter pensado. Imagine, ela era uma adolescente, uma menina sem experiência, e a partir dali ela ia ter uma missão grande, e dentro dela estava sendo gerado o Salvador da humanidade. Então é sobre isso, esse Geradas no Secreto. É sobre esse momento onde o Senhor começa a gerar em nós, trabalhando nosso caráter, forjando-nos, para que quando for o momento certo, a gente vá. Porque uma mulher cheia de unção, ela nasceu dentro de casa. Primeiro precisamos ser em casa, para depois ser lá fora. E é o que o Senhor tem trabalhado comigo. Existem ainda muitos desafios, né? Houve muita relutância para estar aqui, porque por diversas vezes eu imaginei que eu precisava estar em tal lugar, já ter vencido certas batalhas e dificuldades para que eu pudesse vir e falar. Mas o Senhor veio e me disse: não, vou trabalhar em você enquanto você dá os passos. Assim como Maria, ela aceitou gerar o Salvador, ela aceitou esse chamado, e enquanto ela ia caminhando, o Senhor foi trabalhando na vida dela. Foi um passo gradativo, com base na obediência dela e confiança no Senhor, né? Mesmo que ela ainda não estava preparada para aquela missão, mesmo ainda que ela não esperava aquilo, o Senhor foi trabalhando à medida que ela dava os passos em confiança no Senhor. Então, assim, também foi comigo, tem sido comigo com esse projeto que o Senhor me deu, né? Então, o que é o secreto? É o lugar onde ele forja o seu caráter, ele afia os seus sentidos espirituais e alinha as suas motivações, né, e propósitos no Senhor. Né? Você, então, é forjada na paciência, pois o céu ele não trabalha com pressa, e sim no tempo determinado. Essa é uma questão bastante relevante para mim, porque, sendo um pouco ansiosa como eu sou, a gente recebe a palavra, recebe a revelação, mas às vezes, pelo menos eu fico, e aí, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá os passos, a direção, e já começa na mente daquela ansiedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar os passos. E às vezes, como meu marido me exortou no momento de estresse, de ansiedade que eu estava, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E às vezes você só precisa descansar e desfrutar do Senhor, parar para ouvir a voz dele e deixar ele gerando em você essa transformação que ele deseja. Maria, eu fico imaginando o quanto ela deve ter ficado um pouco assustada, ansiosa, apreensiva, mas como isso, como vai ser aquilo, não saiu do jeito que ela queria. Ela imaginava casar, imaginava ter a lua de mel na sequência, e de repente mudou os planos dela, e de repente não foi como ela pensou. Talvez esteja acontecendo com você também. Você planejou ou não planejou algumas coisas, você queria estar trabalhando, mas o Senhor te jogou para dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos, para trabalhar. Eu relutei muito durante muito tempo, porque eu entendia que ministério era algo que se fazia lá na igreja ou fora. E aí, o Senhor, usando minha mãe, usando meu marido, não, o seu ministério é dentro de casa, é cuidar da sua família, é ministrar na vida dos seus filhos. E eu não aceitava, eu relutava, não, mas que absurdo. Imagina, eu tenho que ter um ministério na igreja, eu tenho que participar de alguma coisa. E eu ficava focada só naquilo, imaginando que só aquilo era o ministério. E o ministério, ele começa dentro do seu lar. É quando você lava a louça, você está adorando a Deus. É quando você está limpando o banheiro, quando você está trocando a fralda do seu filho, quando você está ali dando de mamar, como eu falei, que foi quando aconteceu. E por mais difícil que era, quando eu estava nesse momento que ela não me deixava dormir, o Senhor falava, me adore, ore. E ele começou a falar muito comigo
Então, é se deixar levar, o Espírito Santo tá dizendo, né? E o que você gera nesse secreto é isso que vai te respaldar, é isso que vai te dar respaldo para quando for o tempo certo, se for a vontade de Deus, ele te levar para público, ele colocar o microfone na sua mão para você testemunhar tudo que você está vivendo, todos os processos que você passou e ajudar outras pessoas e ser agente de transformação, né? E tudo isso não é fácil, porque a gente quer, eu falo por mim, que seja no meu tempo, né? Vencer a ansiedade é algo, para mim, um pouco desafiador, mas o Senhor tem trabalhado na minha vida, né? Então, assim, como Maria, ela gerou, né, no Espírito Santo, através do Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo também quer gerar na minha vida e na sua essa transformação que vem de dentro, que vem no secreto, no lar, escondido, onde ninguém vê. Então, esse projeto, Gerada no Secreto, é sobre isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam, me acompanhem, né? Eu creio que vai ser uma bênção na vida de vocês acompanhar esse projeto. Vai ter também, eu vou começando, né, o canal novo no Instagram, o canal não, o Instagram. Lá no Instagram vai ter mensagem de edificação para sua vida. Então eu estou estruturando ainda e deixando o Senhor direcionar, trabalhar na vida. Eu espero que um dia seja uma comunidade de mulheres que testemunham esse momento onde viveram no secreto, onde possamos nos ajudar, onde possamos ser reorganizadas através daquele momento onde Deus nos colocou escondido, mas que nos transformou e vai ser agente de transformação para a vida de outras pessoas, outras mulheres também, que talvez estejam passando por aquilo, que não entendam, talvez mulheres que talvez não estão entendendo que é no secreto, onde tudo começa, onde o Espírito Santo trabalha, onde o Espírito Santo transforma. Então, esse projeto é sobre isso, tá? Fiquem comigo, que o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, dá um like, né? E se inscreve no canal para mais mensagens como essa. O Senhor tem me dado várias direções. Estou começando agora. Existe um pouco de dificuldade, né? Para quem não tem afinidade em estar sempre gravando vídeos, mas é o Senhor quem opera em nós e através de nós. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você se inscreva, comente também, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante. Então, quanto mais curtida, mais comentários, ele vai entregar para mais pessoas e essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Eu creio que assim como eu estou sendo abençoada, o Senhor vai abençoar muita gente através desse canal. A glória do Senhor Jesus. Um beijo e até a próxima.